E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, lembrando você, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, ouvindo especialistas, os deputados, secretários de saúde, fazendo um panorama de todo o estado de São Paulo nesse momento da Covid-19. E a programação da Rede Alesp continua também na TV, nas redes sociais, lá no YouTube, com uma programação especial e conteúdos especiais de todos os nossos repórteres, né, Amanda? E nós temos também o aplicativo Rede Alesp. Você pode levar a Rede Alesp para onde você for, né? Se precisar sair de casa e quiser se manter bem informado, pode baixar gratuitamente a Rede Alesp, engajada em te manter bem informado e longe das notícias falsas. E agora a gente segue com mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre para levar a melhor informação para você que está em casa. E a gente recebe agora o Flávio Amari, secretário estadual de Habitação. Obrigada, secretário, por vir participar aqui do Jornal da Rede Alesp com a gente. Um prazer participar com vocês mais uma vez, Amanda e Júlia. É um prazer participar do Jornal da Alesp, compartilhando um pouco as informações nossas aqui dentro do governo de São Paulo. Bom dia, secretário. Bom, a grande questão agora do estado de São Paulo é justamente o Plano São Paulo de flexibilização e também de retomada das atividades econômicas gradualmente. Queria que o senhor contasse um pouco para quem está nos acompanhando aqui na Rede Alesp como está sendo o diálogo com os prefeitos diante dessa nova fase da pandemia que nós começamos a viver a partir de agora. São 16 prefeitos e prefeitas das regiões administrativas que participam. E o senhor ficou aí na conversa, na interlocução com Sorocaba e Itapeva. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse diálogo e também das principais demandas apresentadas por essas regiões. Muito importante essa interlocução com os prefeitos, onde o governador João Dória constituiu o comitê municipalista, convidando 16 prefeitos das sedes das regiões administrativas do estado de São Paulo. Esse comitê é coordenado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e nós, secretários, uma mobilização de toda a equipe de secretariado, ajudando, colaborando nesse processo, na interlocução com os prefeitos. Tivemos ontem uma reunião importante com esses 16 prefeitos. Teremos hoje também, às 20 horas, mais uma rodada com os 16 prefeitos e cada secretário também fazendo a conversa com os prefeitos das cidades menores do nosso estado de São Paulo. Ou seja, todos os secretários envolvidos no diálogo com 645 municípios do estado de São Paulo. Coube a mim a interlocução com os prefeitos das regiões administrativas de Sorocaba e também de Itapeva. São 79 municípios, onde nós já tivemos algumas conversas, algumas reuniões, todas virtuais, buscando compartilhar o conceito do Plano São Paulo, os critérios, os indicadores, enfim, o detalhamento do decreto estadual do Plano São Paulo e também ajudando os prefeitos também na elaboração, se quando necessário for, na elaboração dos decretos municipais, regulamentando um pouco mais as decisões município a município do estado de São Paulo. E, secretária, aqui a Júlia falando, e a gente sabe, o senhor falou da importância dessa interlocução, dessa conversa entre governo e os prefeitos, os senhores como secretários que estão aí na linha de frente dessa questão do Plano São Paulo, conversar com os prefeitos, entender as necessidades para que se tenha uma linha única de pensamento, não é, secretário? Esse é o objetivo, Júlia, a gente ter essa pactuação, esse compartilhamento das informações, compartilhando os critérios que são objetivos, com as evidências da saúde, com os dados responsáveis que o governo de São Paulo tem tratado esse tema. E os prefeitos também na mesma direção. Os prefeitos entendem esse processo. Obviamente, um setor ou outro, ou determinada região, pode ter, sim, uma discussão e querer mudar de fase. Entendemos isso, é legítimo toda essa discussão. Mas o importante é o compartilhamento de informações, mostrando que os indicadores são claros, com critérios objetivos, onde os prefeitos, entendendo tudo isso, podem, sim, flexibilizar menos se entenderem que deve, mas não o contrário. A legislação e a decisão judicial, as decisões judiciais nessa direção já foram tomadas, onde a União pode definir quais são os critérios, os estados podem ser mais restritivos e os municípios podem ser mais restritivos, não o contrário.
Então, é o que a gente está vendo hoje acontecer, nesse diálogo com os prefeitos, que alguns prefeitos estão buscando, como a gente vê o prefeito hoje na capital, Bruno Covas, fazendo a interlocução também com os setores, mesmo já possibilitando a flexibilização desde o dia 1º, tem buscado a pactuação mais com os setores específicos da economia, para que possa, assim, daí, ter essa liberação depois de pactuado com os setores. E alguns prefeitos das cidades também, de algumas regiões, estão fazendo o mesmo movimento, o que é legítimo, ou seja, dentro do conceito municipalista, dando a possibilidade aos prefeitos fazerem, sim, essas regulamentações específicas e também município a município do Estado de São Paulo. E cabe a nós, dentro do governo, auxiliar, compartilhar informações, os dados, e que a gente possa, assim, em conjunto, trabalhar para que tudo passe o mais rápido que a gente puder. Mas é importante lembrar que a quarentena continua, o distanciamento social é fundamental e o isolamento também, para aquelas pessoas que hoje não estão trabalhando nas atividades regulamentadas ou permitidas. Secretário, antes da gente entrar nessa questão ainda do isolamento, da quarentena, na interlocução com os prefeitos, a gente não consegue saber aonde começa e onde termina muitas das regiões metropolitanas aqui no entorno de São Paulo, né? Às vezes a gente não sabe quando acabou uma cidade ali no ABC Paulista para cá, ou então Guarulhos, outras regiões. Como é que está essa interlocução com esses prefeitos, que justamente a grande maioria da população na região metropolitana vem para São Paulo trabalhar, e aqui pode estar de um jeito, em uma fase, né, a cidade de São Paulo, e as cidades no entorno em outro. Como é que está sendo essa interlocução? Na verdade, isso é uma característica de alguns municípios, não do estado de São Paulo, mas de grande macrometrópole que nós temos hoje aqui e outras tantas que existem no mundo. Nós temos a macrometrópole de São Paulo, que eu colocaria Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e a Baixada Santista, num raio de 100 quilômetros do entorno de São Paulo, onde a gente tem aqui aproximadamente 30 a 32 milhões de habitantes morando nessa macrometrópole, que muitas vezes acontece exatamente o que você falou. Na mesma rua você tem 2 municípios. Agora, existe a limitação geográfica definida, a definição no decreto é pelas DRS, que são Delegacias Regionais da Saúde, são as delimitações, e acontece assim, ou seja, um critério teria que ser adotado. E foi adotado o critério das DRS, onde tem a delimitação não por município necessariamente, mas por áreas abrangidas naquela delegacia regional de saúde. Na região metropolitana, houve uma decisão do governador anunciada no final da semana passada, da abertura de novas regiões para efeito de avaliação dos critérios e dos indicadores específicos. E foram anunciadas, além da região da cidade de São Paulo, outras 4 regiões da região metropolitana, fazendo com que a gente tenha critérios específicos para cada uma dessas cidades. Agora, pode existir, sim, em algumas cidades ou regiões, e de fato existe, onde acaba uma e começa a outra. E é natural isso. Em países também funciona assim, em cidades também funciona assim. É importante que a gente tenha um equilíbrio, tenha que existir uma linha onde delimitaria esses critérios, e foi adotado pelo governo de São Paulo o critério, que é lógico, inclusive, das DRS. E na região metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo, e daí uma subdivisão em 4 outras regiões da região metropolitana, onde a gente tem, sim, essa avaliação semanal dos indicadores, como acontece hoje à noite. A gente tem o fechamento dos dados dos últimos 7 dias, e o governador deve anunciar amanhã, na coletiva, os dados desses últimos 7 dias nas regiões todas do estado de São Paulo, inclusive nos municípios da região metropolitana de São Paulo. Secretário, falando um pouco agora a respeito dessa questão do distanciamento e isolamento social. O governador João Dória deixou bem claro que esse plano de retomada econômica depende, entre outras coisas, também da colaboração da população, para que o governo não precise voltar atrás de nenhuma parte dessa flexibilização. Gostaria que o senhor falasse também um pouco dessa questão. A gente está falando desse momento de reabertura de alguns comércios, o que pode animar, de certa forma, a população, mas a gente sabe que também é um momento de respeitar as orientações de saúde. O momento da quarentena foi adequado para que o Estado pudesse se estruturar para que, mesmo sendo o epicentro da pandemia, não houvesse um colapso na saúde, como de fato não houve.
Então, existe sim hoje uma estrutura com 7 hospitais de campanha, compra de respiradores, equipamentos, insumos e uma estruturação da saúde. E dentro do Plano São Paulo foram divididos em 5 indicadores para uma avaliação de mais flexibilização ou menos flexibilização. 2 na área dos hospitais, que são o percentual de ocupação de leitos Covid ocupados, e 2, o número de leitos Covid por 100 mil habitantes, por região DRS. E depois, mais outros 3 indicadores, que são os últimos 7 dias de óbitos comparado aos 7 dias anteriores, os últimos 7 dias de novas internações comparados aos 7 dias anteriores e também de novos casos, sempre comparando os últimos 7 dias com os anteriores, numa média móvel e avaliando se houve uma evolução ou uma regressão. E que pode acontecer as duas coisas. Numa determinada região, havendo uma melhora dos indicadores, a região pode progredir para uma fase com mais flexibilização, ou dando a possibilidade ao prefeito dar mais flexibilização para os seus cidadãos e para as empresas que atuam naquela cidade, ou o contrário. Se houver uma regressão dos indicadores, o governo de São Paulo muda a faixa daquela região também numa faixa mais restritiva, o que seria ruim. Por isso a importância, como você bem colocou, eu acho que eu falei com a Amanda agora, é que você bem colocou, Amanda, se me permite, eu não sei se foi a Amanda ou a Júlia, acho que foi a Amanda, mas é que se houver essa regressão é muito ruim. Por isso a importância das pessoas entenderem que a quarentena continua, com uma regra mais heterogênea, separando região por região, dentro de uma retomada consciente, mas que precisa, sim, continuar existindo a colaboração das pessoas, dos cidadãos, também dos formadores de opinião, entendendo que é um momento ainda de isolamento, de higienização, de sanitização, buscando, sim, que a gente possa evoluir por todo esse processo de forma bastante positiva e que haja, sim, de forma gradativa, a melhora dos indicadores. E, secretário, a gente sente na fala do senhor o quanto a preocupação do governo também é com as pessoas, por mais que se tenha que ter nesse momento a retomada econômica, reabertura de comércios, é importante que as pessoas fiquem seguras. Então, é muito importante a fala do senhor, contando aqui para a gente, como representante do governo do estado de São Paulo, dessa questão de descentralizar as ações, mas, ao mesmo tempo, estar sempre em cima de cada indicador para que as regiões consigam cumprir da melhor maneira possível, né? Exatamente isso, ou seja, existe uma avaliação diária desses 5 indicadores por região do estado de São Paulo, uma apresentação semanal desses indicadores de forma transparente para todos os prefeitos, para a população, mas é importante que haja a colaboração. Dentro de uma sociedade é importante o comportamento individual, porque o comportamento individual interfere na coletividade. E é o conjunto dos comportamentos de todos nós que vai interferir no nosso futuro. Que a gente tenha, assim, a manutenção da utilização de máscaras, que mantenha, assim, a higienização, a sanitização, o isolamento para aquelas pessoas que não estão naquelas atividades onde existe, sim, o trabalho autorizado ou permitido ou essencial, dentro dos regramentos feitos pelos municípios, de acordo com o decreto estadual, ou seja, é fundamental o comportamento individual, porque é o conjunto do comportamento das pessoas que vai interferir no futuro de todos nós. E se todos tivermos um comportamento também privilegiando o isolamento, o distanciamento, respeitando as regras estabelecidas e a importância dessas regras para que não haja a propagação do vírus, mais rapidamente nós passaremos por isso e menos prejuízo das nossas vidas nós teremos. E quando eu falo nossas, são nossas vidas, porque o vírus não escolhe idade, sexo, cor de pele, classe social. Todos nós podemos ter esse mesmo problema. Então, o comportamento individual de todos nós que vai construir, sim, uma melhora ou uma piora do cenário de toda a coletividade. E lembrando que a decisão do governo ela é sempre pautada com um objetivo. O objetivo de proteger as nossas vidas, proteger a vida dos brasileiros que moram em São Paulo. E, secretário, a gente
sempre pergunta aqui para os especialistas, quem conversa com a gente, qual que é a visão deles nesse pós-pandemia, né? E eu gostaria de ter essa análise do senhor, principalmente o senhor que está imbuído aí na gestão pública, se a gestão pública também vai ter uma nova visão na pós-pandemia. Eu acredito que sim. Na verdade, os orçamentos terão também algumas dificuldades, alguns ajustes nas contas públicas serão necessários. É um momento muito oportuno, inclusive, para o Congresso Nacional pensar numa reforma administrativa para que a gente tenha mais uma possibilidade de enxugamento do Estado e poder ter, sim, recursos para investimento. Algumas ações importantes que a gente tem que fazer também na remodelação da nossa estrutura, e está sendo pensado assim. Existem grupos trabalhando também, muito embora a gente esteja agora aqui dialogando sobre o Plano São Paulo da flexibilização da quarentena, existe também grupos de economistas e nós, secretários, também trabalhando no processo de retomada econômica, no novo processo até inclusive de orçamento público, novas ações do governo de São Paulo, para que a gente possa, sim, no pós-pandemia, a gente está preparado para isso, e o governo está se preparando para isso desde o começo. Nós temos aqui o grupo e o comitê da saúde, o comitê do Plano São Paulo, o comitê municipalista, o comitê da retomada econômica, inclusive com ações no futuro, ou seja, o Estado de São Paulo ele se prepara, olhando, sim, os dados do passado, a realidade do presente e também fazendo projeções no futuro em todos os aspectos, seja da saúde, seja do espraiamento do vírus e da pandemia, mas também da retomada econômica e das contas públicas. Secretário, gostaria que o senhor falasse a respeito do trabalho da Secretaria de Habitação, que mesmo em meio a toda essa pandemia, nós temos notícias relevantes, né, sobre o programa Nossa Casa Apoio. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos acompanhando como funciona esse programa e serão entregues 15.899 unidades habitacionais disponibilizadas em 24 municípios paulistas. É isso mesmo? Conta para a gente um pouco sobre esse trabalho também. O programa Nossa Casa é um programa lançado pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, e contou com a presença também do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, onde nós lançamos o programa Nossa Casa no final do ano passado. E eles têm 3 modalidades. Nós vamos falar um pouquinho agora do Nossa Casa Apoio, onde a gente tem, sim, o aporte do Estado de São Paulo, fazendo com que, através de subsídio, existam a emissão de cheques moradia, ou seja, um subsídio complementar ao Programa Habitacional Federal, uma parceria também com municípios, com empresas privadas, com financiamento da Caixa Econômica Federal, e em conjunto a gente possa fomentar a produção habitacional em todo o estado de São Paulo. Foi investido nesse projeto agora 200 milhões de reais para fomentar a produção de mais de 15 mil moradias em 24 municípios do estado de São Paulo, e a gente tem feito isso em conjunto com as empresas, com governos municipais, governos federais. As pessoas têm acesso a um subsídio, onde o governo dá um cheque para a pessoa para que ela pague menos prestação e que essa prestação ela encaixe no orçamento dessas famílias. Tendo mais subsídios entre o governo federal e o governo estadual, quem tem menos renda, e tendo menos subsídios, quem tem mais renda, mas com o objetivo de ajustar a prestação da casa própria no orçamento dessas pessoas. Em conjunto, uma ação de parceria, que é o conceito do programa Nossa Casa. E anunciando agora aqui 200 milhões de reais de investimento do Nossa Casa Apoio, fomentando a produção em mais de 15 mil moradias. Vários municípios, como Sorocaba, Barretos, Piracicaba, inclusive Americana, onde teve uma participação importante do presidente da Assembleia, Cauê Macris, na articulação desse investimento também no município, ou seja, vários municípios do estado de São Paulo, 24 especificamente, que em conjunto com as prefeituras, o governo federal, nós estamos fomentando, que além de realizar o sonho da casa própria, tem um papel fundamental também para a retomada econômica do país, na medida que a construção ela é forte geradora de emprego e de renda, onde a gente vive hoje, não em São Paulo, mas no mundo, uma queda do nível de emprego. A indústria da construção ela pode muito contribuir e esse investimento tem um papel fundamental para a retomada econômica e para a geração de emprego e renda para a população do nosso estado de São Paulo.
Grande notícia aí do secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, conversando aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Sempre um prazer tê-lo aqui, secretário. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Julie, pelo convite, pela participação. Todos que nos acompanharam agora aqui nessa nossa videoconversa, onde a gente tem essa tecnologia avançando e a gente fazendo muitas conferências virtuais, não só agora aqui na Alesp, mas também muitas reuniões, inclusive a própria Assembleia tem feito isso com os deputados debatendo através da videoconferência. É um prazer participar mais uma vez com vocês e sempre à disposição para que a gente possa compartilhar as informações com as pessoas que nos ouvem agora. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, secretário. E o que o secretário falou é importante, né? Compartilhar informação, e é isso que o Jornal da Rede Alesp e toda a Rede Alesp faz para vocês incansavelmente, né, Amanda? Exatamente, diariamente, das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, a gente tem o jornal ao vivo e, claro, ao longo de toda a programação da Rede Alesp, a nossa equipe prepara sempre com muito carinho e também em busca de informações atualizadas, boas fontes, para que você fique em casa e, claro, sabendo de tudo que acontece no país e no mundo.